Desliga, quebra essa tua televisão, pelo amor de Deus, se ela estiver te fazendo ir para baixo, ficar de baixo astral. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder. O podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Aqui é o Matheus de La Fuente. Eu sou o Anderson. Tô sentindo falta de alguém, Matheus. E você? Tá de férias. Então alguém tem que trabalhar nessa empresa, enquanto os demais vão estar curtindo. Olha só que vida boa, Matheus. Nas Ilhas Maldivas, o nosso grande aí, olha, o nosso trio aí, né, que completa aí o nosso trio, o Ítalo, está aí com a primeira dama, curtindo as férias, boas férias, Ítalos, mas vamos continuar aqui com gosto de gás nesse podcast, é isso, Matheus? E antes de falar o tema da live de hoje, eu vou lembrar vocês de não esquecer de apertar aqui em curtir se você gostou desse conteúdo que a gente está te enviando e principalmente a compartilhar para outros profissionais da área para que você ajude a gente a deixar o setor da elétrica cada vez mais forte. E também, se você tiver qualquer dúvida, queira complementar com sua história, ou tiver alguma coisa, comenta aqui nos comentários, coloca que vai ser interessante a gente acompanhar as histórias de vocês também. Então, o tema do podcast de hoje é Minha Concessionária é o Brasil. E ele vem justamente de uma dúvida recorrente que a gente recebe pelas redes sociais, que é: ou a minha região não tem demanda, por que eu vou trabalhar com isso se não tem demanda? E como é que eu consigo trabalhar na concessionária sem estar lá? E é basicamente isso que a gente vai tentar responder. Então vou trazer logo aqui a primeira pergunta para a gente começar a conversar, Anderson. Como trabalhar com projetos padrão de entrada se na minha região não tem demanda? Essa é uma dúvida que a gente recebe muito, né, nas redes sociais. Inclusive, hoje mesmo, um aluno me mandou uma mensagem perguntando o seguinte: Anderson, na minha região aqui, região sudeste, está complicado. Como é que está aí o mercado na região nordeste? Então, essa é uma dúvida frequente, não só de alunos, como também que a gente recebe muito nas redes sociais. E eu acredito que, principalmente para quem quer trabalhar com projeto elétrico padrão concessionária, o profissional que está limitado apenas à concessionária da sua região, ou que está limitado a trabalhar apenas na sua cidade, apenas no seu estado, eu acredito que está deixando uma grande fatia desse mercado, tá certo? Está deixando muito dinheiro na mesa. A expressão seria essa. Então, como resolver essa problemática? Será que isso de fato é um problema de acordo com o avanço tecnológico, né, que temos hoje? Então vamos falar mais sobre isso aí no decorrer desse podcast. Se eu fosse colocar, eu acredito que é um pouco da mentalidade, né? Eu acho que nesse último ano a gente vai deixar cada vez isso mais reforçado, porque esse ano fez com que muitos profissionais saíssem da sua zona de conforto, principalmente quem não pôde. Se fala de, por exemplo, no interior que não tem demanda, imagina hoje que tem quarentena e que a pessoa não pode sair de casa, às vezes, porque então é algo que tem que se arrumar demanda, tem que se resolver, não se pode parar em casa e esperar ter resultado. Então eu acredito que uma mudança para resolver isso, quem olha que não tem demanda, é procurar a demanda, mudar a mentalidade e procurar o local que tem demanda. E se não necessariamente na sua região aparentemente não tem, a região do lado vai dizer que o Brasil não tem demanda. Se chegar para alguém para você, vai dizer que você não tem demanda no Brasil, você vai falar o quê? E o interessante é isso que você falou, Matheus, em relação à questão de mentalidade, porque até mesmo o ambiente o qual estamos inseridos contribui ou de forma positiva ou de forma negativa, e contribui fortemente. Então, muitas das vezes, pelo fato de, por exemplo, quem nunca andou de bicicleta, então quem nunca andou de bicicleta que vai andar pela primeira vez, parece ser impossível. Só que depois que você aprende a andar de bicicleta, você não consegue nem imaginar como você não sabia andar de bicicleta. Então, o que eu quero trazer com isso? Então, muitas das vezes, existem alguns mitos que a gente coloca na nossa mente pelo fato de a gente não ter tido a oportunidade ou o contato de ter enxergado algum cenário específico, tipo, onde, como você falou,
Muitos falam, eu estou numa região que não tem demanda, uma região muito pequena, não tem mercado, não dá para viver da área elétrica na minha região. Então, essa pergunta ela se transveste de alguns formatos, mas todas elas estão linkadas para um mesmo ponto, onde o profissional, ele muitas vezes está limitado a uma determinada região, uma localização geográfica, e porque não teve um contato visual, não teve ainda um contato com alguém que já atuou nessa área especificamente em relação a trabalhar em outras frentes de serviços, em outras regionais. Então, isso faz com que muitos profissionais se limitem a eu só vou aprender a elaborar projeto na região da concessionária X, porque é a única concessionária que tem aqui na minha região. Então, muitos profissionais se limitam a isso. E o problema, como você falou muito bem aí no início, está ligado diretamente à mentalidade. Porque quando a gente coloca na nossa mente uma determinada limitação, o problema maior não está no mercado, o problema maior não vai estar na minha região que não tem demanda suficiente. O problema maior vai estar na minha mente. Por quê? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. E como você falou aí, a pandemia veio para mostrar isso. Quantos comércios, quantos empreendimentos, não só da área elétrica, enfim, de diversas áreas, até mesmo as concessionárias mais arcaicas, que ainda recebiam o projeto quando era apresentado na concessionária, através de papel, projeto impresso e também um CD. Meu Deus do céu, existe venda de CD ainda? Eu nem sei se isso existe. Só que aí vem um determinado cenário que não pode mudar, porque tem que ser assim, tem que ser impresso, tem que entregar em uma mídia, em um CD. Só não me pediram ainda em disquete ainda, que aí, pelo amor de Deus, pedisse disquete, aí já era o cúmulo. Mas o que acontece? Quando se tem uma determinada situação, quarentena, fecha tudo, ou dá um jeito, ou então não sobrevive. Então, no curto espaço de tempo, é claro que essa pandemia é algo que é muito ruim. Eu detesto pandemia, eu detesto todo esse cenário. Mas eu quero dizer o seguinte, a pandemia ela trouxe alguns pontos positivos em relação ao avanço do desenvolvimento, em relação a acelerar o desenvolvimento tecnológico, a informatização das coisas. Então, hoje, eu não conheço uma concessionária que não se adequou a receber os projetos, as documentações por meio digital. Então, olha só, será que era muito difícil implementar isso? E quando existe um determinado cenário que é obrigado a ser submetido a esse avanço tecnológico, então o que acontece? O mercado, as empresas, elas vão lá e faz de forma obrigatória, porque senão não vai sobreviver. Então, para você ver que muitas das vezes existem certas crenças que colocamos na nossa cabeça, e muitas das vezes essa crença acontece, Matheus, por conta do ambiente que estamos convivendo. Então, por isso que eu falo muito, a importância de fazer network, a importância de ter uma rede de contato de profissionais que está alinhado com o mesmo objetivo que você, com o mesmo objetivo que você tem de crescimento profissional. Porque quando a gente está inserido nesse ambiente, a gente vai ver que é normal ter uma performance de resultados na área de projeto elétrico padrão concessionária, independente da região. Sua região, mesmo que ela tenha só você, mesmo que a população de toda a região seja apenas você, é possível ter uma performance e gerar resultados. E a gente vai provar e falar disso mais à frente, né, Matheus? Eu adoro que você falou isso agora só você, porque a gente está agora numa sala aqui com 3 pessoas, mas estamos falando ao mesmo tempo com centenas de profissionais. Então, você pode ver agora, se fosse fisicamente, tem 3 pessoas aqui, mas quem está escutando a gente pelo meio digital, estamos chegando a centenas de profissionais. Então, é o tipo de coisa que você pode estar pegando para a sua área profissional. Então, vamos para a segunda pergunta. Como um profissional pode estar entregando esse tipo de serviço da forma correta e sem perder qualidade? Porque essa pergunta vem porque hoje, se você digitar no Mercado Livre, ou digitar no site aí de algumas buchas, vai ter lá o Zé Faísca
vendendo aquela RT, vendo projeto fotovoltaico por R$100. Aí tem um desenhozinho do projeto Tabelado, assim, tabelado assim, R$100, tem um desenho assim tem um desenho assim, um print de um genérico e diz embaixo assim, com RT, tem um adendo assim, aí bota o valor da RT. Com LD tem que adicionar mais tanto. Se você acredita que a gente está falando disso, você está muito errado. Nós não estamos falando desse tipo de coisa. Inclusive, se você encontrar, denuncie. E essa pergunta é interessante pelo seguinte, porque muitas das vezes, quando se fala em trabalhos à distância, até mesmo ensino à distância, muitas das vezes, muitos linkam isso daí à perca de qualidade. E o que a gente está falando aqui não é isso, até porque segurança e qualidade não é nem diferencial na área da engenharia elétrica. Isso é um pré-requisito básico, isso é uma obrigação. Porque quando perdemos qualidade, nós comprometemos a segurança. E quando comprometemos a segurança, acidentes fatais, pessoas, vidas podem ser ceifadas por conta disso. Então, a elaboração de um projeto elétrico, de um padrão de entrada de uma subestação, ou de um padrão de entrada em baixa tensão, ou de um sistema fotovoltaico, ou qualquer outro tipo de projeto elétrico, ele exige um grau de atenção, de eficiência, de qualidade e de segurança muito grande. Então, só que é possível elaborar um projeto, por exemplo, de uma subestação, que é algo tido no mercado como mais complexo, que envolve a sua entrada em média tensão, muitas das vezes, uma subestação, por exemplo, de 500 kVA. É possível elaborar um projeto, eu estando aqui na Paraíba, elaborar um projeto lá na região sudeste, em outro estado, sem nem ter que pisar lá. E isso a gente vai estar vendo aqui no decorrer desse podcast, tá certo? Para a gente estar trazendo aí alguns cases reais que aconteceu. Então, é importante e uma das finalidades principais, né, Matheus, desse podcast é justamente para conscientizar você, profissional, que muitas das vezes está se lamentando porque na sua região não tem tanta demanda, porque a concessionária da sua região é isso, porque a concessionária da região vizinha é aquilo. Então, para de reclamar e foca naquilo que você tem controle. Porque quando a gente foca naquilo que a gente não tem controle, eu não tenho controle de, nesse exato momento agora, estar em São Paulo, estar em Minas Gerais, eu não tenho esse controle. Só que, o que eu tenho controle? Eu tenho controle e acesso a ferramentas que possibilitam que eu consiga realizar atividades, vender serviços para São Paulo, para Minas Gerais, para a Bahia, sem ter que pisar lá. Isso eu tenho controle. Eu tenho controle ao conhecimento que eu preciso adquirir para estar trabalhando com essas ferramentas, com a tecnologia que está à nossa disposição. Isso eu tenho controle. Eu tenho controle que nesse exato momento eu venha, por exemplo, para me pegar um avião, para sair daqui agora, lá para São Paulo, eu tenho uma série de compromissos por aqui, talvez eu não consiga controlar tanto isso. Tá certo? Porque isso, enfim, iria me tomar tempo, a questão do custo poderia inviabilizar o serviço. Então, muitas das vezes, quando a gente foca naquilo que a gente não tem controle, a gente só faz reclamar. A gente fala o seguinte, mas como é que eu vou elaborar um projeto lá na Bahia, o deslocamento que eu vou ter que ter, quando eu somar isso ao projeto, o projeto vai ficar muito caro, vai inviabilizar, minha proposta vai ficar muito acima da proposta do mercado, e aí eu vou perder esse serviço. E aí quando a gente pensa nos problemas apenas e não pensa na solução, geralmente a gente só faz reclamar. A gente reclama que não, no meu estado está ruim, como eu estava conversando com um aluno hoje, como a gente tinha falado aqui antes. Então ele querendo se mudar para a região Nordeste, porque na região onde ele está difícil o mercado. E ele perguntou, como é que está o mercado aí na região Nordeste? E aí eu falei para ele, olha, é o seguinte... Eu conheço profissionais aqui na região Nordeste que estão reclamando do mercado, eu conheço profissionais da região Sudeste que estão reclamando do mercado, na região Sul. Porém, eu conheço profissionais na região Nordeste, no caso, a minha empresa de serviço de engenharia, né, a World Elétrica Soluções, é uma delas que, enfim, eu e meu sócio estamos nos virando nos 30 aí, para dar conta do serviço, da demanda de serviço. Conheço outros profissionais de perto também aqui da região Nordeste, que está voando aí, decolando, de vento e popa. Conheço profissionais da região Sudeste que também estão com demanda de serviço. Então, eu acredito que é o seguinte, se a gente for olhar para o problema não vai estar numa região específica. O problema vai estar em todas as regiões,
quando não utilizamos a estratégia certa para atrair o cliente certo. Porque uma das coisas que mais se tem no Brasil é problemas. E adivinha qual é o melhor profissional, Matheus, para resolver problema? Adivinha aí quem é? Engenheiro. Engenheiro. Sempre vi na faculdade que o objetivo da engenharia é resolver problemas. Resolver problemas. Esse é o principal objetivo. Então, você, aluno que está fazendo aí aquelas provas, aqueles trabalhos aí, tá certo? Daqueles cálculos muito complexos. Isso daí é só para estar trabalhando atualmente, mudando atualmente, para que você consiga criar músculo mental para resolver problemas graves na vida real de forma ágil, digamos assim, tá certo? Então essa é a finalidade do engenheiro. E no Brasil, o Brasil é um país que tem muito problema para ser resolvido. As instalações elétricas, muitas instalações elétricas e a energia solar em geração distribuída, né? Os sistemas fotovoltaicos, esse mercado, ele está abrindo os olhos, inclusive de muitas pessoas, até da classe B, classe C, a ter uma atenção especial em relação ao seu sistema elétrico. Então está começando a se ter uma atenção mais especial, até instalações elétricas de baixa tensão. E aí muitos profissionais, Matheus, da área do fotovoltaico mesmo, muitas das vezes acaba perdendo uma grande fatia do mercado porque está pensando em vender só o sistema fotovoltaico. E aí ele não utiliza a estratégia para ancorar justamente o investimento que o cliente está fazendo naquele sistema, um investimento alto. E muitas vezes o cliente está com a instalação precária e ele tem a oportunidade de adequar, de corrigir aquela instalação. Porque anteriormente o cliente ele não tinha essa percepção, mas agora ele tem um ativo ligado no sistema do mesmo, que é um investimento alto, muitas das vezes um investimento de uma vida toda, dependendo do tipo de cliente. Tá certo? Muitas vezes um investimento de R$100 mil. Então, nesse sentido, é importante já trazer essa conscientização e ancorar para abrir também essa oportunidade de mercado. Então, o profissional que trabalha com sistemas fotovoltaicos, ele precisa ser um especialista em adequação de instalações elétricas prediais, para aproveitar essa oportunidade. E não só aproveitar no sentido de levar vantagem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aproveitar o momento para, de fato, entregar uma instalação elétrica segura para o cliente, para o mercado. Porque temos em nosso Brasil, infelizmente, de norte a sul, leste a oeste, enfim, temos muita instalação elétrica precária. Isso já me lembrou de uma conversa que tive fazendo treinamento, tinha outras pessoas ao lado, daí se era sobre fotovoltaica, daí se levantou. É necessário fazer o sistema de aterramento adequado para a geração fotovoltaica. E teve gente que falou, meu orçamento vai acabar, e você pensa como se fosse o grande boom, o grande problema. Agora você tem que resolver, dar a solução completa. Ele fala, meu Deus, agora o orçamento não cabe. O cliente faz piscina, faz uma arquitetura, uma fachada maravilhosa, e aí no principal, que vai garantir a segurança, acabou o orçamento. Aí é exatamente isso, não faz muito sentido tentar colocar, se vendar, né? No caso é se vendar para um problema para dar uma solução, né? Vai dar uma solução, imagina só quando você fala em instalação elétrica, sistema fotovoltaico, ninguém quer instalar hoje e ter problema daqui a 2 anos, 5 anos. A pessoa quer botar uma vez e se livrar daquela dor de cabeça. Então vamos aqui para a terceira pergunta. Qual é o maior benefício do profissional não se limitar apenas na sua região? Primeiro ponto que eu enxergo é o seguinte. O profissional que está limitado apenas à sua região, à sua localização geográfica, por exemplo, a World Elétrica Soluções está situada na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Então vamos supor que se eu me limito a João Pessoa, aí a situação ainda é mais grave. Mas vamos supor que eu estou limitado à região da Paraíba. Os profissionais que se limitam a um estado, a uma concessionária específica, eu gostaria de dizer para você o seguinte: você simplesmente está perdendo uma fatia de aproximadamente 70% de resultados e de receitas e de clientes. Ou seja, você está perdendo 70% do mercado. O profissional que se limita à sua região está deixando muito dinheiro na mesa. Quando eu falo dinheiro, não só no sentido capitalista.
está deixando de ter a oportunidade de ajudar a nossa nação, de elaborar projetos seguros, de estar contribuindo com o progresso do nosso país. Então, se limitar apenas a uma determinada região, tá certo? É um desfavor que você está fazendo para você mesmo também. Então, e aí, na íntegra a sua pergunta, né, qual o maior benefício do profissional dele não se limitar? Primeiro ponto é o seguinte, primeiro ponto é em relação a mercado. Quando eu quebro essa objeção da minha mente de que a minha concessionária é a Energisa Paraíba, e eu coloco na minha mente, a minha concessionária é o Brasil, o jogo muda, Matheus. E eu recebo muito essa pergunta, Anderson, qual é a concessionária da sua região? Hoje não tanto, né? Hoje o pessoal sabe mais onde estamos situados, mas antigamente eu ouvia muito essa pergunta, principalmente nas redes sociais. Anderson, qual a concessionária da sua região? E eu já respondi para uma pessoa falando, olha, a minha concessionária é o Brasil. Então, olha só, voltando à questão de pensamento, a questão de mindset, como você falou aí mais logo no início. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, o jogo muda. O jogo muda totalmente. Então, se por um acaso alguém te perguntar hoje qual é a concessionária da sua região, então você não vai responder apenas uma concessionária, você vai responder que a sua concessionária é o Brasil. Tá certo? E aí, Matheus, qual é a tua concessionária? É o Brasil. É isso aí. Ou talvez, às vezes, quando eu fico imaginando que talvez, para mim é uma realização, seria para o futuro, desenvolver um projeto fora do Brasil. Então, talvez uma adequação próximo ano ser para o mundo. Por enquanto é no Brasil ainda, né? Por enquanto é no Brasil, mas daqui a pouco vai pegar um projetinho fora e imagina só. Então, a aplicação não acaba nunca, né? Então, enquanto mais você procurar serviço, melhor para o profissional. E o interessante isso que você está falando, olha só a mentalidade. Essa precisa ser a mentalidade do profissional. Minha localidade, minha concessionária é o Brasil hoje. Mas eu já estou pensando, olha, o Matheus já está pensando de forma internacional. Então, quando a gente treina a nossa mente para esse cenário, a gente começa a enxergar que o problema muitas das vezes não está no mercado. A gente começa a observar que o mundo não está se acabando do jeito que a televisão está mostrando. Desliga, quebra essa tua televisão, pelo amor de Deus, se ela estiver te fazendo ir para baixo, ficar de baixo astral. Quebra essa televisão, a televisão não quebra não, porque de vez em quando tem uma série na Netflix que é bacana, né? Mas destrói pelo menos a tua antena de TV aberta e para de ouvir porcaria. Nos canais abertos que tem aí, que só fala de que o mundo está, enfim, se acabando. Então, quando você começa a se conectar, a estar inserido em uma comunidade com pessoas que, de fato, está vivenciando o progresso, que está com a mentalidade que acredita que não é uma pandemia que vai destruir os nossos sonhos, quando a gente começa a ter essa mentalidade e estar perto de pessoas, tá certo? Porque às vezes eu falo assim, muitos podem pensar o seguinte, Matheus, que não é muito fácil. É muito fácil não enxergar os problemas. Não é fácil, não. Pandemia veio aí para arregaçar o mercado como um todo. Só que, logo no início, eu confesso, na primeira semana, a gente até parou, a primeira semana, é claro que primeiramente a gente colocou todos home office, porque a gente não sabia com o que estava lidando ainda, enfim, seguindo todas as orientações, né, do Ministério da Saúde. Só que eu confesso que bateu aquele medo. E eu não sei se eu já falei isso, Matheus, mas eu estava decidido, eu já tinha olhado em relação à questão do fluxo de caixa da empresa. A empresa conseguiria sobreviver tranquilo 7 meses, do jeito que estava, mesmo com os gastos que estava tendo, sem faturar nada. Então eu ia passar 3 meses, eu estava já me programando em relação a isso. E sabe o que fez com que a gente não parasse? Sabe o que foi que levou de fato, que você viu, que depois de uma semana a gente regaçou as mangas, cara, a melhor defesa é o ataque, a gente foi para cima. Eu já te falei, você sabe qual foi o motivo que me fez não parar na pandemia? Agora não estou lembrado não. Vou te dizer agora. O motivo foi simplesmente um programa de treinamento que eu entrei, de formação, na área de empreendedorismo, de gestão, liderança, tá certo? Um programa muito bom, que é até do EG, do Empresas Autogerenciáveis. E uma coisa, no primeiro que teve um encontro uma plataforma de videoconferência, e não só eu, assim como eu, muitos empresários, então ali naquele local, naquele treinamento, naquela
mentoria, digamos assim, só tinha empresários. E aí, principalmente, essa pandemia, ela causou muito medo, muito pânico, principalmente nos empresários. Porque, como muitos pensam que a visão do empresário é puramente capitalista, mas nem todos os empresários é assim. A primeira coisa que eu comecei a pensar, caramba, a minha equipe, a galera que a gente construiu tudo isso junto, não só da World Electric Academy, da World Electric Soluções, tudo que a gente construiu, uma equipe top, como é que vai ser agora? Eu não posso perder essa equipe. Então, gerou um certo medo, um certo pânico. E olha só, pelo fato de eu estar inserido em um ambiente que tinha profissionais com essa mesma visão também, de que a gente não poderia, enfim, baixar a guarda para essa pandemia. Então, foi se acendendo aí, tá certo? Aquela fagulha que acabou incendiando toda a turma. Então, outros empresários que estavam dispostos também a parar, iria parar por 3 meses. Então, a gente ali conversando, até o Marcelo Germano, um cara que admiro demais, um grande empreendedor, direto do campo de batalha também. E aí ele levantou a bandeira e falou, olha só, é nesse momento agora que a gente precisa reagir. O Brasil, quem sustenta o Brasil não é as multinacionais não é essas grandes empresas não. 80%, isso é estatística, dados do Sebrae, 80% das empresas, dos empregos formais no Brasil são criados por micro e pequenas empresas. Criados por mim, por outros empreendedores, por você que está nos assistindo aí agora, que tem apenas um colaborador, que ainda não tem colaborador, mas está trabalhando para começar o crescimento, a gerar emprego e renda para as famílias. Somos nós que bancamos essa jossa desse país. Não é as multinacionais não. Quem gera emprego são as micro e pequenas empresas. As que mais geram emprego, 80%. Isso é um dado do Sebrae. Não sei se está 100% atualizado, se é um pouco mais, se é um pouco menos, mas é o que é. E está inserido nesse ambiente de profissionais que, ao invés de se retrucar, se defender, se acovardar seria uma palavra errada, porque empresa nenhuma está preparada para um cenário caótico desse, de pandemia. Só que, ao invés de recuar, o fato de eu estar inserido ali com empresários que estavam com o pensamento que, olha, não vamos quebrar, vamos avançar e vamos fazer as coisas acontecer. A melhor defesa é o ataque, então a gente não vai parar, a gente vai trabalhar com segurança, é claro, proporcionando segurança de forma responsável, primeiramente com a equipe, com os colaboradores e depois em consideração também os nossos clientes. E aí eu comecei a refletir, Matheus, olha só, o poder de estar conectado com uma rede de contato, né, com um network que esteja com uma visão que não está baixando a guarda para um determinado problema, mas com uma visão otimista, tá certo? Eu falo visão otimista, não é no sentido de acreditar em mil maravilhas, mas uma visão otimista, torcendo sempre para uma realidade melhor. E aí, por estar inserido com esses profissionais, e aí eu tomei a decisão, falei, não, realmente, se tiver que morrer, eu vou morrer atirando para cima aqui, eu vou para o campo de batalha. E aí a gente reuniu a equipe, fez aquela reunião, e aí a gente até resolveu, eu acredito que na pandemia, no olho do furacão da pandemia, foi onde nasceu o GMT2, não foi isso? Foi. GMT2, para quem não sabe, é um dos nossos programas de treinamento de gestão de modalidades tarifárias. É um programa para profissionais que querem se posicionar e trabalhar como consultor nessa área, né? Um consultor na área elétrica em gestão de modalidades tarifárias. E o impressionante é que essa turma de GMT2 foi uma das turmas que mais gerou resultado. Então, olha só, a corrente do bem, como é que ela se prolonga. Então, aquela confiança, aquela convicção de, cara, vamos para cima do mercado, acaba contagiando outras pessoas. E a gente teve até uma live que a gente fez com alguns alunos de GMT2, e ele falando do resultado. Teve 2 alunos de GMT2, ele falando do resultado, e a gente trouxe até para fazer a consultoria, um estudo de caso, mostrar a consultoria dele, uma consultoria real que ele fez.
no olho do furacão durante a pandemia. Enquanto muitos estavam 100% parados, ele estava desenvolvendo. E o importante, quando eu falo desenvolvendo, não é só gerar receita, não. É claro que isso é importante para uma empresa sobreviver. Mas principalmente, quando a gente para, a gente atrofia o nosso conhecimento. E quando a gente está no campo de batalha, trabalhando, elaborando um projeto real, realizando uma consultoria real, a gente está aprendendo. A gente está desenvolvendo a nossa habilidade técnica. Então, quanto mais serviço um profissional vende, quanto mais eu vendo, mais eu desenvolvo a minha habilidade técnica. Porque a realidade prática é uma grande escola. Eu acredito que é a maior escola que nos ensina de forma mais agressiva e de forma mais incisiva, digamos assim. Então, olha só, entender e olhar para o contexto que estamos inseridos, né? Essa rede de network, estar perto com pessoas de fato positivas. Então, existem pessoas que quando está perto da gente, só o fato dele falar um pouco da vida dele, já dá vontade de a gente chorar e ficar triste, né? Já dá vontade de ter depressão, né? Eu lembrei de alguém, não vou citar nomes não. Mas... Sem comentários, né, Matheus? Mas cara... Tem pessoas que você tem que se afastar, pelo amor de Deus, senão você vai se contaminar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, Matheus, que você é a média das 5 pessoas que mais convivem. Então, olha só, olha para o teu redor, da tua rede de contato profissional, quais são as 5 pessoas ou as 8 ou 10 pessoas que você mais convive? São pessoas que reclamam da vida, são pessoas que reclamam o tempo todo que o mercado está difícil. Reclamar não resolve, reclamar não paga a conta. Se as minhas contas fossem pagas cada vez que eu reclamasse, eu ia viver só reclamando da vida. Mas reclamar não paga a conta. Então, procurar estar perto de pessoas que de fato têm uma visão realista. Não é só o otimista. Porque o otimista muitas das vezes vive nas nuvens. Tudo é mil maravilhas e não é. Mas é ter é pensar sempre no melhor, mas com o pé no chão. Com o pé no chão, estar preparado para o pior, para o campo de batalha. Então, muitos profissionais que me falam que na sua região está difícil vender, e aí quando eu pergunto, quantas prospecção você está fazendo por dia? Quantas prospecção você fez hoje? Você ligou pelo menos para 30 pessoas? Ah, não liguei. E na semana, ligou pelo menos para 5 pessoas? Não liguei. Então, você só pode estar de brincadeira. Desse jeito, você pode ir para o melhor mercado do mundo, que vai estar ruim, vai estar em crise. Quando a gente não faz a nossa parte, quando não fazemos o que temos que fazer, aí sim, iremos viver em cenário de crise. Agora, quando paramos de reclamar, quando estamos focados na solução, em resolver o problema, e não estar reclamando do problema, aí a gente vai ver que os serviços aparecem. Aí a gente vai ver que assim como temos alunos lá no estado do Tocantins, mandando ver nas instalações, Ricardo Muratório, Mislael, cito muito eles aqui, tá certo? Lá na região sudeste também, em São Paulo, na região nordeste, tá certo? Tem o Yuri, que até tô fazendo uma consultoria individual com ele, de desenvolvimento empresarial mesmo, e enfim, e outros alunos também que estão, e não só alunos, a nossa empresa mesmo, a World Elétrica Soluções. Então, eu posso falar porque eu vivencio isso na prática, eu estou visualizando. Então, eu não consigo entender muitas das vezes, Matheus, quando eu recebo uma mensagem nas redes sociais falando que o negócio está muito ruim, o mercado está muito ruim. Eu não consigo entender porque, enfim, ao meu redor, as 5 pessoas que eu estou me cercando, quando eu falo 5, mas não é só 5, é as pessoas mais próximas da minha rede de contato profissional, que eu tenho procurado estar por perto, são pessoas que, ao invés de estar reclamando, estão fazendo o que tem que fazer. Então, muitos profissionais que hoje reclamam, Matheus, em relação não, mas na minha região, que é da concessionária X, não tem demanda porque minha concessionária não pede isso, não pede aquilo, e só faz reclamar. Reclamar não paga a conta. Agora, sabe o que paga a conta? É quando você faz o que tem que fazer. E aí a gente vai falar de algumas estratégias aqui, né, Matheus? Em relação a como, independente da região que você esteja, você consiga vender esse tipo de serviço. Para que você possa bater no peito e falar, minha concessionária é o Brasil, não é isso, Matheus? Exatamente. Então vamos lá. Então, a gente vai trazer o quê? Agora é o momento que a gente vai trazer os projetos que... Alguns exemplos, alguns né? exemplos, cases. Alguns exemplos que a gente já teve
de prática, de aplicando isso. Eu queria começar por tu, Matheus. Então, você... Eu vou dizer logo, a história que eu acho que foi bem diferencial para o começo com engenharia, né? Assim que formado. Quando eu estava na empresa Júnior, eu executei alguns serviços e tive alguns contatos. Um dos serviços que eu apliquei foi com um eletricista que estava precisando da execução no interior de Pernambuco, Macaparana. E é até bem engraçado como se fala aqui, no interior onde eu tive uma grande parte da demanda dos projetos que eu tive neste ano, e no ano de pandemia. Então é no interior, entre aspas, onde não tem demanda. Para quem não sabe, Matheus está situado no estado da Paraíba, né? João Pessoa. Paraíba, João Pessoa. E a quantidade de projetos que eu tive, só simplesmente por uma parceria de um profissional, por exemplo, um eletricista. Por que é bom ter essas parcerias? Porque ele precisa disso para ter o serviço dele. Então é algo que funciona para mim porque eu vou ter o projeto, funciona para ele porque ele vai ter o serviço que ele está querendo atender. Um ganha-ganha, né? Um ganha-ganha. Não tem por que ter, por exemplo, tem muita gente que acredita que o engenheiro quebra a cabeça com o eletricista, não faz sentido isso. Ou precisa ser arrogante, né? Precisa ser arrogante, é o contrário, é ele que alimenta eu ter mais serviço. Então, o que foi que aconteceu? As primeiras visitas eu tive que ir lá presencialmente com esse eletricista e fui vendo como ele executava, como é que ele aplicava os módulos, como ele tratava com a instalação do cliente e vi todo o serviço como ele aplicava. Foi as primeiras 3 que eu fui com ele. Fez a visita, coloquei e botei tudo isso em orçamento, né? Coloquei em orçamento, fui para lá. Só que à medida que eu fui criando confiança, acho que nesse ano teve 13, eu estava levantando, teve 13 projetos de micro e mini que eu nem pisei lá. Já treinado, já identificando que é um profissional de confiança, eu já tenho um profissional em que ele só precisa me passar as informações que eu preciso para colocar no projeto, eu executo e ele vai me mandando os resultados lá. Então ele vai mandando como é que ele fez a instalação e até hoje nunca tive nenhuma dor de cabeça. Ao contrário, ele gosta muito de fazer a propaganda dele na empresa, então ele mostra o profissional da vistoria da concessionária elogiando e como é que chama? Mostrando, e ele fica orgulhoso porque ele está executando, porque na região dele não tem nenhum engenheiro eletricista que está lá morando. É muito difícil, você vai ver várias cidades do interior em que não vai ter um engenheiro lá, não vai ter um profissional especializado naquele local por ser muito remoto, e nem por isso eles precisam dessa demanda. Então é um local que eu acredito que você que está reclamando que não tem, você já procurou por parceiros, né, em outra região? Exatamente. E antes de falar aqui dos meus cases, alguns cases que eu anotei aqui, que estão mais frescos, que são enfim, mais recentes, eu queria pegar um gancho aí disso que o Matheus falou. Então, olha só, já pegando de forma mais prática em relação às sacadas que eu quero que vocês anotem, para poder trabalhar em outras regiões. Então, olha só, porque vai ter região que as ferramentas que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, muitas das vezes você não consegue com elas fazer alguns levantamentos em outros estados, em outras regiões. E aí, quando isso acontecer, que a gente recebe também isso, não, mas na minha região, nem o Street View ele tem cadastrado lá. E aí, o que eu faço da vida? Olha só o que o Matheus trouxe aqui. O problema é a solução. Matheus treinou um eletricista, um profissional, para fazer os levantamentos, ou seja, Matheus precisou ir uma vez e só o que ele conseguiu levantar aqui, tá certo? Em apenas um ano, 13 projetos que ele elaborou sem precisar pisar em um outro estado. Tudo bem que Pernambuco é aqui próximo, vizinho. Ele poderia ir em cada projeto desse? Até poderia. Só que, qual a diferença desses 13 projetos que Matheus elaborou? Qual é a diferença de ser em Pernambuco ou ser em São Paulo? Teria alguma diferença, Matheus? Não. Então, olha só. Parceiros. Ter parceiros chaves é fundamental. Dependendo da região que você está pretendendo trabalhar. Tá certo? Então, olha, mesmo que as ferramentas tecnológicas não consigam te atender em uma determinada região, olha só, o problema é a solução. Você pode treinar um eletricista, você pode treinar até uma pessoa que não é eletricista, para te dar algumas informações.
E antes de falar das ferramentas, porque aí muitos estão falando o seguinte, pode pensar o seguinte, né, Matheus? Esses 13 projetos que o Matheus fez é referente a projetos de sistemas fotovoltaicos em geração distribuída. Teve 4 coletivos também. Teve 4 coletivos também. 4 coletivos de 18 medições. E no caso de subestação, de médio porte, digamos assim, médio para grande porte, será que é possível também em outro estado? Ou nesse caso é uma obra que exige estar fisicamente no local? E aí eu quero estar trazendo justamente alguns projetos, tá certo? Um que foi o mais recente, que foi de um hospital. Olha só a responsabilidade. Projeto elétrico de uma subestação, de um hospital. E a potência dessa subestação era uma subestação de 500 kVA no estado da Bahia. Adivinha quantas visitas presenciais eu fiz para elaborar esse projeto dessa subestação? Nenhuma. Acertou, isso mesmo. Nenhuma visita, não precisei pisar os meus pés no estado da Bahia. Embora eu quisesse muito, tá certo? Mas para curtir umas férias assim, olha, como o Ítalo. Será que ele está na Bahia? Nas belas praias baianas? Ou ele está nas Ilhas Maldivas? Mas enfim, voltando aqui, Matheus. Uma subestação de 500 kVA, de um hospital. Então toda a tramitação não precisou eu pisar com os meus pés lá no estado da Bahia para elaborar esse projeto. E aí você pode perguntar o seguinte... Mas, Anderson, e se fosse preciso, de duas, uma, ou você vai estar incluindo o preço dessa sua visita nos custos do projeto, ou você pode apresentar uma proposta condicionada, se for necessário uma visita técnica no local, vai ter o custo por conta do cliente, por exemplo, por conta do contratante, os custos de deslocamento e estadia. E aí muitos podem pensar o seguinte... Mas Anderson, cliente nenhum vai querer fechar um serviço de um projeto, porque vai sair muito caro se for incluir o deslocamento. E aí, na semana passada a gente fechou um serviço de uma subestação de 1 MVA, aqui em João Pessoa mesmo, até aqui próximo do nosso escritório. Apenas, Matheus, por incrível que pareça, o projeto já tinha sido elaborado por outra empresa e a gente foi contratado para executar essa subestação, para fazer a parte da montagem. E assim que eu vi o projeto, eu vi que a malha de aterramento, eu vi que era possível, não é nem que eu vi que era possível, é que eu queria constatar se de fato teria necessidade de executar uma malha daquela forma. Porque estava, enfim, no meu ponto de vista, estava uma malha muito grande para a realidade da necessidade desse empreendimento. E aí o que foi que eu fiz? Eu refiz esse projeto de malha de aterramento. E sabe quanto eu consegui economizar para o cliente só nessa malha de aterramento? O Afonso que é o meu sócio, ele conseguiu reduzir outras coisas também, outras particularidades que tinha no projeto. Mas só da malha de aterramento, que foi a que eu peguei pontualmente. 30 mil. 30 mil reais, mais de 30 mil. Mais de 30 mil reais. E aí quanto é que custa uma viagem de avião daqui para São Paulo, um bate e volta para fazer um levantamento, para fazer uma entrega técnica do projeto? Quanto é que custa? Custa mais de quê? Custa mais de R$2.000? Acho que por aí. Custa 30 mil reais? Não, né? R$2.000 acho que já vai para... Classe A, né? Vai na viagem classe A. Classe A. Então o que eu quero dizer é o seguinte, dependendo do tipo de projeto, mesmo que seja necessário eu ter que fazer uma visita presencialmente, dependendo do tipo do projeto, o cliente fecha. Porque um projeto não é simplesmente papel, cálculo e desenho, não. Projeto é solução. Então imagina só, esse cliente, no dia que ele precisar na vida dele, elaborar um projeto de uma subestação, fazer um projeto de uma malha de aterramento, você acha que o cliente vai fazer questão porque a minha empresa está localizada em um outro estado? Ou esse cliente ele vai querer estar perto justamente do profissional ali que fez com que ele economizasse 30 mil reais sem perder eficiência. Tá certo? Vale lembrar que não é tirar de onde é preciso tirar, mas é justamente reduzir custos sobressalentes de projetos. Mas como isso, Anderson? É um passo de mágica? Não, não é um passo de mágica. É apenas o quê? É expertise de campo de batalha, é expertise em relação à questão de elaboração de projeto de malha de aterramento, é expertise em relação a projeto de subestação. Então, olha só,
mesmo que o cliente exija a presença do profissional lá no local do serviço, é possível fechar. Então não tem desculpa, não tem desculpinha de falar, não, eu só vou focar a minha atenção nos estudos das normas da minha concessionária. Então, se você está limitado apenas à concessionária da sua região, você está simplesmente perdendo mais de 70% do mercado de oportunidade, mercado de projetos elétricos padrão concessionária. Então, entender isso faz toda a diferença. E olha só, essa subestação foi uma delas, essa na Bahia de 500 kVA. Teve uma outra no estado do Piauí. É uma subestação que era para atender um site de telefonia, uma empresa de telefonia. Uma subestação de 1 MVA, 1000 kVA. Olha só a responsabilidade. Com esse cliente, eu fechei 3 projetos. 3 projetos assim numa tacada só. Um projeto foi na região de João Pessoa mesmo, Paraíba, no estado da Paraíba. A concessionária Energisa. E as outras duas, uma foi em Alagoas. Essa eu fui até lá, cobrei essa visita técnica, mas porque eu queria conhecer também o estado de Alagoas. Então, enfim, foi um bate e volta. Foi necessário para fazer um levantamento específico e também foi necessário para conhecer o estado. Estado maravilhoso, por sinal. E a outra foi no estado do Piauí, concessionária Eletrobras. Então, imagina só, Matheus, me pergunta aí qual é a minha concessionária. É o Brasil, certeza. Pergunta aí para mim qual é a minha concessionária. Me pergunta, faz essa pergunta. Qual é a sua concessionária, Anderson? Imagina só se eu responder a Energisa. Ia perder 2 serviços muito rentáveis. Cada projeto esse daqui eu não pedi autorização ao cliente para abrir o número dele, mas foi um projeto com um ticket relativamente alto. Imagina só, se eu falo, não, a minha concessionária é Energisa Paraíba. De 3 projetos de subestação eu ia fazer apenas 1. Então olha só, na medida que o profissional entende isso, o jogo muda. O jogo muda. E muitas das vezes, possa ser que até seja na mente de quem está nos ouvindo, Matheus, possa ser que esteja muito fora da realidade, que não é possível elaborar um projeto elétrico de uma subestação em outra região. Não é possível trabalhar e viver bem de projetos elétricos, porque na minha região é uma região pequena que só tem X mil habitantes, 5 mil habitantes, 10 mil, 50 mil, não sei. Que não tem muitas edificações verticalizadas para justamente pegar as oportunidades de elaboração de projetos de padrão de entrada de agrupamento de medição. Então, na minha região não tem muitas indústrias, não tem muitos comércios de médio e grande porte para implantar subestação. E é bom dizer o seguinte, que na tua região tem supermercado, na tua região tem empreendimentos que possuem câmara frigorífica, padarias, dependendo da situação. Esse cliente precisa de você. Não só para elaborar um projeto de uma subestação, mas para entregar para o cliente a possibilidade de redução de custos. E eu estou falando de redução de custos sem implantar um sistema fotovoltaico. Porque quando você coloca isso também no teu portfólio de serviço, de vender também sistemas fotovoltaicos, essa solução, aí você acaba fechando esse loop, cercando o teu cliente com todas as soluções possíveis. De implantação do projeto do padrão de entrada, do projeto de sistema fotovoltaico, de uma consultoria de gestão de modalidades tarifárias, e aí é onde está a mágica das coisas. Agora, se você está limitado a apenas uma determinada região, você está deixando o dinheiro na mesa. Essa é a verdade, tá certo? Então eu mostrei só alguns cases aqui, tá certo? Eu poderia citar aqui cases de alguns alunos meus também, mas vamos ter outras oportunidades de chamar ele para esse bate-papo também, para a gente estar falando sobre isso. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, para com essa noia da tua cabeça, tira essa noia da tua cabeça de falar que a tua concessionária é X, que a tua concessionária é Y, que a tua área de atuação é na cidade X, é na cidade Y, é no estado X, é no estado Y. Para com isso, pelo amor de Deus. Você está dando um tiro no teu pé. Você está freando o teu crescimento. A sua concessionária é o Brasil. Qual é a minha região, minha área de atuação? Minha área de atuação é o Brasil. E quando eu não consigo realizar uma atividade, porque é uma atividade de execução, eu tenho parceiros. Eu tenho parceiros aonde? É na minha cidade? Não, é no Brasil. Então, muitos alunos, quantas parcerias vêm surgindo? Hoje mesmo estava no grupo, um aluno, olha,
Tô com um projeto aqui no sistema fotovoltaico da concessionária, era de onde? Da Enel Ceará? Enel... Ou era Equatorial? Mas enfim, vou pegar de uma outra região. Então olha só, está inserido junto com pessoas que está com esse mesmo pensamento de crescimento. E olha que a gente está... Copel, né? Na área da Copel. E aí já teve outro aluno, olha, eu estou disponível. Isso. E olha só essa colaboração, parceria com profissionais que estão na linha de frente. Profissionais que acreditam de fato no crescimento. E olha que a gente está falando, gravando esse podcast em um momento pandêmico, de pandemia. E tem nossos alunos, tem outros profissionais amigos nossos que estão performando no mercado. Então olha só, não se limite à sua região. Tá certo? Então, se você está limitado apenas à sua região, você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, vamos aqui para a próxima pergunta, que é: quais as ferramentas que podem ajudar o profissional a elaborar um projeto elétrico em outras regiões? Quais são as principais ferramentas que a gente utiliza? E a gente tem até um vídeo no nosso canal. No YouTube, né? No YouTube, colocando Google Earth. Google Earth dá uma precisão muito boa para você conseguir estar fazendo o seu mapa de localização, tá indicando para a concessionária indicando como é que é a rede de distribuição que chega até o local. Então, inclusive com os pontos, né, Matheus, da localização do georreferenciamento, não é isso? Exatamente. Coordenada geográfica. Exatamente. Então, é uma ferramenta poderosíssima que você vai ver muitos profissionais ignoram, não utilizam ou ainda está na prancheta, né? Maravilha, então olha só, primeira ferramenta imprescindível para você trabalhar com projeto elétrico padrão concessionária em qualquer região do Brasil e do mundo. Por enquanto vamos ficar no Brasil, né, Matheus? Depois a gente vai para o mundo, não é isso? Por enquanto, em qualquer região do Brasil. Então, começa a anotar aí as ferramentas. Primeira ferramenta que o Matheus citou, tá certo? Na edição do vídeo aí, vamos estar colocando, vai estar aparecendo para você. Quem não conhece o Google Earth, perguntar assim, Google Earth Pro, quanto é que ele custa? Vai ficar... Sim, qual é o preço, Matheus? É bom saber disso, porque muitos falam, não, beleza, tem essa ferramenta, mas e aí, qual o custo? Tem alguma mensalidade? Quanto é que custa? Gratuita. R$0, 0,800. Pagar a conta de energia. Nossa. Então, olha só, pessoal. Então, falando sério, tá certo? Primeira ferramenta que é imprescindível você baixar. Google Earth Pro. Não é isso, Matheus? Exatamente. Google Earth Pro. Tá certo? Então, está aí aparecendo aí, quem está assistindo aí no YouTube, está aparecendo aí, tá certo? O nome, para que você possa estar digitando aí no Google, está baixando essa ferramenta. E para estar mexendo, manipulando com os dados, para fazer os documentos, o resto dos documentos do projeto, Word, Excel e AutoCAD. Então, anota aí, olha, Google Earth, Word, Excel, AutoCAD. Word, Excel, AutoCAD, você precisa para elaborar esse tipo de projeto na sua região também. Mas, além dessas ferramentas, se você quer trabalhar em uma outra localização geográfica, em outra região, não se limitar, tá certo? Se você quer fazer parte dos profissionais de elite, que não está limitado apenas em uma região e que de fato pode bater no peito e falar, a minha concessionária é o Brasil, você vai baixar também essa ferramenta, caso você não tenha baixado ainda, tá certo? O Google Earth Pro. E além dessas ferramentas, outra ferramenta, Matheus, que é imprescindível, essa quase todo mundo tem, não é? O WhatsApp. É uma ferramenta do teu próprio smartphone. Então, o que o WhatsApp vai ajudar? Justamente na coleta, Matheus, da coordenada geográfica. Vai ter concessionária, não todas, mas tem concessionárias que ela exige a coordenada geográfica do poste, né, da estrutura de derivação, que é o poste mais próximo que fica dessa unidade consumidora, e também exige a localização geográfica, né, as coordenadas geográficas no empreendimento, no ponto de entrada. Então é possível com o WhatsApp você mandar aquela localização, não é isso, Matheus? Exatamente. Compartilhar ali a localização, aquele ponto, tá certo? Então aquele ponto específico ali, ele vai através de coordenadas geográficas. E essa coordenada geográfica, é possível você estar com essa coordenada lançando lá no Google Earth, para de fato você ver em uma vista, se aquela região tem um Street View, que é uma funcionalidade do próprio Google Earth, se ele tem um Street View, você consegue ver até o muro da casa, você consegue ver, não é como se você estivesse lá, andando no local. E mesmo que não tenha o Street View,
É possível, através de parceiros, a pessoa que precisa de alguma formação, Matheus, para mandar a localização geográfica, da coordenada geográfica pelo WhatsApp. Acho que ter uma boa visão, conseguir precisa manipular um celular. Manipular um celular. Mexer no WhatsApp é simples, até mesmo o cliente. Esse projeto aqui, Matheus, da subestação de 500 kVA, quem me enviou essas coordenadas geográficas do local, adivinha quem foi? Foi o cliente. Então, olha só a dinâmica da coisa. Então, o WhatsApp é uma ferramenta poderosa, tá certo? Que seja o cliente, seja no caso de Matheus, o eletricista, que o Matheus treinou, orientou, explicou para ele, olha, todo projeto que você fechar, olha só, Matheus não ganhou apenas um parceiro para fazer levantamento de projeto, Matheus ganhou um vendedor, um parceiro que traz projetos para Matheus. Então, olha só a dinâmica da coisa. E aí, olha, o WhatsApp ele serve tanto para... É importante coletar as coordenadas geográficas, tá certo? Pelo menos da estrutura de derivação e também da estrutura do ponto de entrega, que é onde vai ficar o poste da entrada do cliente ali, né? No empreendimento do cliente. Então, além das coordenadas geográficas, outra coisa que é importante, sabe o que é, Matheus? Que isso é possível fazer também com o smartphone e pode ser enviado também pelo WhatsApp. Foto do local. Foto do local, assim, olha, foto do local, no próprio WhatsApp. E no próprio WhatsApp dá para desenhar, para coloca uma bolinha assim para falar, olha, o poste da concessionária está aqui, nesse local. Então, é possível, tira a imagem, tira a foto. Uma das coisas que é preciso informar em um projeto elétrico, padrão concessionária, é a planta de localização em rede. E nessa planta de localização em rede, precisa constar a numeração, o número de identificação de algum componente da rede de distribuição. Então é possível pegar, como o Matheus falou, o CDC, ou o número da UC, que é aquele número que tem na fatura de energia, que é o número de identificação do cliente junto à concessionária. Se é uma ligação nova, esse número ele deverá ser pego de quê? Do vizinho, não é isso, Matheus? Ou de uma unidade próxima, que é só para a concessionária ela ter uma localização, porque todos os consumidores, como também todos os equipamentos da rede de distribuição, são cadastrados no sistema da concessionária, no sistema de gestão da distribuição. Então, olha só, coletou o número do medidor, pode ser também o número que fica próximo ao código de barra do medidor, tem um númerozinho de identificação, por ele é possível também estar informando no projeto. Além daquele número, caso seja possível, pega o número da fatura de energia daquele vizinho para apontar na planta de localização em rede aquela referência daquela unidade e o número de identificação de algum equipamento. Se é o transformador, o número de identificação do transformador. Isso, se não for possível pegar pelo Street View, que em 85 a 90% dos casos você consegue pegar até o número da placa de identificação ali do transformador, que geralmente fica na estrutura onde fica a chave fusível de proteção, né, desse transformador. Então tem uma numeração, alguns concessionários pintam no próprio poste, quando o poste é de concreto, no duplo T, pinta, duplo T ou circular, tem uma pintura, geralmente é as cores, é a cor amarela ou então uma tarja amarela com a letrinha, com a numeração preta, mas enfim, esse número de identificação, mesmo que não seja possível pegar no Street View, é possível o cliente tirar uma foto para te mostrar. Então, olha só, não se limite a apenas uma determinada localização. Tá certo? Tem mais alguma ferramenta que eu esqueci, Matheus? Acho que foi isso. Acho que com isso aqui já é mais que suficiente. Tem várias ferramentas no mercado que podem auxiliar, mas se você já dominar isso aqui, já é para fazer muita coisa. Uma outra ferramenta que a gente já falou, que é outra ferramenta poderosa, parceiros. Parceiros. Que foi a ferramenta que o Matheus utilizou. Matheus, ele pegou um parceiro para ajudar e facilitar a jornada de Matheus em relação à questão de fazer levantamento em uma outra região. E de quebra, Matheus ainda ganhou um parceiro que agregou nas vendas. Exatamente. Um parceiro que vende projeto para Matheus, que traz a demanda de projeto para Matheus. Agora, é importante falar, Matheus, quando a gente fala em parcerias, que muitas vezes a gente pensa o seguinte, que parcerias é Matheus apenas pensar o que esse parceiro que está lá em qual estado? Macaparana, Pernambuco. Está lá em Macaparana, Pernambuco. O que esse parceiro pode agregar de bom para Matheus? Parceria não é só isso. Parceria é principalmente pensar como Matheus pensa e como Matheus atende com muita maestria esse parceiro dele. Então as dúvidas que ele tem, dúvidas técnicas,
Ou seja, o parceiro, ele precisa entender o seguinte, que ele ganhou um grande parceiro, um aliado, ele ganhou um grande profissional, um profissional com muito conhecimento, um engenheiro eletricista capacitado, não só formado, mas também capacitado, para estar tirando dúvidas. Então, parceria é isso, é o que Matheus pode agregar de valor na vida desse parceiro. É o Matheus ir até o local e ensinar. Olha, vou te ensinar aqui como fazer um levantamento. Isso é bom para os nossos projetos, para ganhar celeridade, e é bom para você também, que é um conhecimento técnico que você vai estar adquirindo. Então, olha só, parceria é isso, é Matheus pensar em que ele pode agregar de valor, de benefício na vida do seu parceiro. E aí, de quebra, ele ganha o benefício de quê? De ter um parceiro vendendo para ele, de ter esse mesmo parceiro entregando os dados necessários, né, Matheus? Para poder, Matheus, elaborar um projeto, mesmo estando no estado da Paraíba, sem ter que pisar em Pernambuco, tá certo? E isso se estende não só para Pernambuco, vai se estender seja para Bahia, seja para São Paulo, seja para Minas Gerais. Então hoje, só na nossa rede de contato de alunos, temos alunos de todos os estados do Brasil, sem exceção. E até do mundo. Temos alunos até na Rússia. O Oswaldo Benga, um grande, admiro demais. Nas nossas lives, que muitas das vezes de 8 horas, muitas pessoas ainda ficam, eu tô com sono, 8 horas, a live tá muito longa. E o Oswaldo lá na Rússia é madrugada. Quando no nosso relógio aqui está apontando para 8 horas, lá é madrugada. Então olha só quando a gente abre a nossa mente e a gente não se limita em uma pequena caixa, em uma pequena localização. Não é isso, Matheus? Então, é importante entender essas ferramentas, tá certo? Então, recapitulando cada uma delas, Google Earth, Word, Excel, AutoCAD, WhatsApp e um parceiro. Show de bola. E agora, para finalizar, quais as principais sacadas para quem quer trabalhar no projeto elétrico que a gente pode estar dando para eles? Eu diria que... Eu queria que começasse por você, Matheus. Qual a sacada aí que você dá para essa galera aí? Procurar a primeira coisa se você está precisando de projetos, ou aproveite as redes sociais. Então, procure pelo meio digital, já que pode ser que na sua região você não possa se deslocar devido à pandemia, mas utilize das redes sociais para procurar parceiros, porque vai ser a partir dos parceiros ou a partir da prospecção pelas redes sociais também. Eu acredito que a prospecção também pode ser feita também, mas eu acredito que é mais fácil você arrumar um parceiro e depois do parceiro reforçar a prospecção. E a sacada, e a principal sacada que eu queria que vocês levassem desse podcast de hoje é a seguinte: não se limite à sua região. A sua concessionária é o Brasil, tá certo? Então esteja perto de pessoas que estejam alinhadas com esse mesmo pensamento. Pessoas que têm essa visão otimista. Pessoas que acreditam que mesmo em meio à crise pandêmica que estamos vivendo, é possível gerar resultado. Porque o mercado precisa do nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho essencial. Esse projeto que eu fiz aqui durante a pandemia, Matheus, essa subestação de 500 kVA na Bahia. Olha só, fui para atender, sabe o quê? Um hospital novo que estava sendo construído em caráter emergencial para poder atender a demanda de pandemia. Então, olha só, imagina se a minha decisão fosse parar as atividades por conta da pandemia. A gente não prejudica só a saúde financeira da nossa empresa, a gente prejudica o mercado. Eu, você, Matheus, nós temos a responsabilidade de entregar soluções para o mercado. Então, quando a gente desiste, a gente não está prejudicando apenas a nossa família, a nossa vida. A gente está prejudicando o mercado. Se a gente tivesse parado a World Electric Academy, Matheus, no início da pandemia, lá no mês de março, eu acredito, foi março, foi abril, não recordo, mas se a gente tivesse parado, muitos alunos nossos de GMT2 que entrou na turma da pandemia, entrou no olho do furacão mesmo. Muitos alunos não tinham tido a performance que teve. Muitos criaram empresa durante a pandemia. Muitos surfaram esse maremoto aí, essa turbulência. Muitos surfaram aí essa tempestade de cabeça erguida e gerando resultado. E depois que a tempestade se acalmou, adivinha só, esse profissional estava muito mais forte.
estava preparado. Ele estava praticando a engenharia elétrica de forma prática e de forma real no mercado. Então essa é a sacada que eu queria deixar, tá certo? Não se limite à sua região. A sua concessionária é o Brasil. E assim a gente está chegando ao fim de mais um podcast. Agora que tava ficando bom. Não é? E você que está acompanhando a gente, coloca aqui nos comentários, não esqueça de colocar suas experiências que você já passou, se você já teve projeto fora da sua concessionária, da sua região que você mora. Coloca aqui se você vai começar a fazer isso, se vai se dispor a aplicar isso. Coloca todas essas experiências que vocês têm, se vocês têm algum comentário, alguma coisa que a gente falou, coloca aqui embaixo, porque é a sua contribuição que vai deixar a gente, essa interação que vai ajudar a comunidade a crescer cada vez mais. E não esquece de curtir e compartilhar esse podcast. E só lembrando, estamos aí, tá certo? Praticamente quase nas principais plataformas aí de podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, em outras plataformas aí de podcast, tá certo? Então, se você está nos ouvindo aí do Spotify, do Google Podcast, Deezer, tá certo? Compartilha no teu grupo de WhatsApp esse episódio, compartilha esse projeto para que a gente possa levar essa corrente do bem para mais profissionais, porque quanto mais conhecimento a gente difunde pelo Brasil como um todo, a gente eleva o nível da maré, e quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, e nós somos esses barcos, então vamos subir junto e fazer essa corrente do bem, tá certo? E se você gostou aí desse episódio, como o Matheus falou, comenta aí abaixo, tá certo? Comenta o que você achou desse podcast e também deixa a tua sugestão. Qual conteúdo, qual tema você queria ouvir nesse podcast? Que quem sabe no próximo podcast já estaremos falando aí sobre esse tema. E não esqueçam, elétrica é o poder. Show de bola, pessoal. Fica com Deus.